A primeira dica que eu daria para vocês é de pensar bem e escolher com cuidado onde você vai morar. Porque se onde você vai morar vai definir com quem você vai andar e aquilo que você vai fazer através das oportunidades que você encontra. E aí, naturalmente, eu sei que existiram exceções, mas há mais oportunidades em cidades grandes comparadas a cidades pequenas. Ah, mas eu conheço o cara que ficou muito rico e foi empreender numa cidade com 10 mil habitantes. Mas essa é a exceção. Quero buscar a regra. Geralmente, na regra, você tem mais oportunidades em ecossistemas mais vibrantes. Com certeza, o sucesso que eu tive no mercado financeiro não teria acontecido se eu não tivesse vindo para o coração do mercado financeiro no Brasil, São Paulo. Se eu tivesse permanecido em Boa Vista, que foi o último lugar onde eu morei quando eu era militar, e para quem não conhece Boa Vista, é no estado de Roraima, que na época que eu tava lá tinha 500 mil habitantes, o estado inteiro. Um bairro em São Paulo tem mais gente do que isso. Eu poderia ter sido bem sucedido? Sim. Tanto quanto eu fui aqui? Dificilmente. Eu acredito que indo para uma grande cidade, você pode dar mais caminhos para que a sorte apareça. Lembrando que sorte, segundo o filósofo romano Sêneca, do século I, simplesmente é o encontro da oportunidade com a preparação. Então a oportunidade eu acho que tem mais em grandes cidades, e aí vem o ponto da preparação. Partindo para nossa dica 2, eu diria que, independentemente da carreira que você for escolher, você precisa, o quanto antes, estudar sobre dinheiro. Até porque lá no Viver de Renda, meu curso de educação financeira, a primeira coisa que os alunos, depois que começam a investir, dizem é que estão arrependidos de não terem começado antes. Então, quanto antes, melhor. Até porque ao longo da sua vida, com mudança tecnológica, provavelmente você vai trocar de carreira. Ou pelo menos a maneira como você exerce a sua profissão. Ela vai ser constantemente atualizada. Mas pegando aí um exemplo genérico, imagine que você estudou direito, trabalhou um tempo como advogado, mas depois descobriu que gostava mesmo de marketing, aí mudou de carreira, criou um negócio, ficou um tempo com ele, vendeu, abriu um outro e foi trocando de profissão ao longo da vida. Agora, o que não vai mudar é que do início até o derradeiro fim, você vai usar dinheiro em todos os dias da sua existência. Então, por que não estudar como o dinheiro funciona? Como você pode protegê-lo e multiplicá-lo ao longo do tempo com investimentos, utilizando o mercado financeiro? Até porque o mundo obriga que a gente tenha esse tipo de conhecimento hoje. Se nós vivêssemos em um mundo sem inflação, onde o dinheiro não desvaloriza com o tempo, você como médico poderia entender apenas de medicina, você como engenheiro poderia entender apenas de engenharia, você como arquiteto só de arquitetura, como professor de idiomas apenas o idioma que você ensina. E pegar o fruto do seu trabalho e guardar numa lata de biscoito em casa, não teria problema nenhum. Você não precisaria se arriscar nos complicados meandros do mercado financeiro. Isso seria uma opção, mas não seria uma obrigação, porque o dinheiro estaria poupado e seguro. Agora, por conta da inflação, que aqui no Brasil, se tudo der certo, com uma inflação de 4% ao ano, nos próximos 10 anos, o seu dinheiro vai ter o poder de compra reduzido pela metade, isso considerando o IPCA de 4%. Lembrando que o IPCA é uma média que tende a ser muito diferente da sua inflação pessoal. Mas isso estou considerando um cenário positivo. Pode ser que um único ano a inflação vá a mais de 10%, como aconteceu em 2021 e também em 2015. Então, por conta da inflação, você é obrigado a aprender a investir. Perceba que no mundo atual você tem que ganhar o seu dinheiro duas vezes. Primeiro com a sua profissão e depois ao investi-lo para que ele pelo menos consiga acompanhar a desvalorização da moeda. Dica 3. Aqui eu vou novamente parafrasear um pensamento do Scott Galloway, o americano que eu citei na dica 1. Ele acabou de escrever um livro chamado A Álgebra da Riqueza, e nesse livro ele fala sobre as fases da vida. Ele tem o seguinte pensamento que eu acho muito interessante. Do 0 aos 20, você está praticamente na fase de formação acadêmica. Essa é a sua missão nesse período, é reunir conhecimento. Dos 20 aos 30 é uma fase mais exploratória, onde você deveria descobrir, entre aspas, o que é o seu talento. Scott Galloway fala que um grande erro é você pensar que deve fazer aquilo que você ama. Ele fala que não, cara, não é assim. Você tem que fazer aquilo que você é bom. Porque se você é bom, é mais fácil você começar a gostar disso. E se você tem alguma vantagem natural naquilo, você naturalmente se destaca de outras pessoas que não têm essa vantagem. Então, fazendo mais e melhor, daqui a pouco você pode estar bem à frente, a ponto de ter um tipo de conhecimento, de execução, de habilidade notável naquela área. Então, dos 20 aos 30 seria isso. Encontrar esse talento. Encontrando isso, dos 30 aos 40 você deveria ir na jugular, aplicando as milhares de horas de coragem e sacrifício para transformar aquilo no que você é bom em algo excepcional. E pós 40 você teria a colheita dos benefícios, provavelmente você iria desacelerar com o tempo, alguns podem se aposentar. Veja que eu estou botando pós 40, não é exatamente com 40. Então cada um na sua fase, ou levar o trabalho de maneira mais lúdica, enfim, seria a colheita. E quando eu li esse pensamento no livro do Galloway, eu pensei, cara, eu fiz mais ou menos isso, né? Do 0 aos 20 essa formação, com 22 eu estava formado como oficial do Exército, até quase os 30 eu tive essa fase exploratória, descobri que eu gostava muito de mercado financeiro, troquei de carreira com 28 anos e aí comecei a ir na jugular, para me tornar muito bom naquilo que eu fazia, a ponto de ser notável. Pensamento muito interessante sobre isso é, se alguém estiver discutindo sobre a sua área, eles teriam que te mencionar. Eu sei que é difícil pra caramba que isso venha acontecer em várias áreas, mas se isso acontecer, você de fato foi na jugular. E hoje, como eu disse no começo do vídeo, eu tô com 36 anos. Para quem me acompanha no Instagram, vocês devem ter visto, você é pai. Então talvez depois dos 40, eu queira de fato desacelerar, priorizar outras coisas. Então tô meio que seguindo essa sequência, até agora segui, e acho que eu devo continuar seguindo ao longo do tempo. Por isso que eu deixo essa parte
de entender as fases da vida como algo muito bom para o jovem. Se der tempo para descobrir aquilo que você deve investir mais. Até porque, como jovem, uma das coisas mais difíceis é esse começo de escolha de carreira. Com 18, você ser obrigado a escolher uma profissão, você não tem muita noção de como é que funciona o mundo, o que você é bom, o que você não é. E aí, por isso que é tão comum essas trocas de carreira ao longo da vida. Agora, com 30, seria muito interessante que você, de fato, já tivesse aquele caminho definido para te levar a alcançar os objetivos que você definiu para si mesmo. Dica 4, que vai te ajudar nessa parte profissional, inclusive. Eu acredito que você deveria mergulhar de cabeça nas revoluções tecnológicas. O que, inclusive, costuma ser mais fácil para os jovens, já que eles têm menos a perder. E aqui eu dou exemplo do Bitcoin. Quando o movimento de educação financeira no Brasil ele começou a ganhar mais força, durante o bull market de 2016 até 2021, eu fui uma das primeiras pessoas com mais público a começar a falar do Bitcoin. E eu lembro quando eu cheguei aqui em São Paulo, e eu tinha contato com o pessoal da Faria Lima, com alguns analistas, que quando eu falava de Bitcoin, pro cara que tinha 20 anos de mercado, já tinha construído um nome, eles me olhavam como se eu estivesse falando alguma coisa muito errada, algum tipo de ideia absurda. E talvez para eles fosse mesmo, que era algo muito experimental, havia sido criado em 2009, não tinha um mercado muito bem definido, isso já em 2016, 2017. De modo que muita gente olhava para aquilo e não dava muita atenção. Eu, por outro lado, eu dei atenção. Eu mergulhei de cabeça nessa revolução, ela deu certo, com isso eu ganhei bastante dinheiro e felizmente continuo ganhando até hoje, porque o preço do Bitcoin, com solavancos, ele continua subindo. Vale até mencionar que agora ele está no seu all-time high em reais. E aí, para quem me acompanha há mais tempo, é simples ver que eu gosto bastante de história. Eu vi que, de fato, esse tipo de sequência de uma revolução tecnológica, quem adere primeiro ganha mais dinheiro, inclusive chega a ditar os rumos culturais, isso aconteceu várias vezes na história. Se você volta, por exemplo, para a Europa pré-renascimento comercial e cultural, onde você teve aquele resgate das tradições da antiguidade. Na Europa você teve, mesmo após um período de 1000 anos, depois da queda do Império Romano do Ocidente, em 476, os europeus fazendo conta com algarismos romanos. E você tem problema em usar algarismo romano, principalmente para o mercado financeiro, porque o algarismo romano não tem decimal, não tem 3,3 de algarismo romano. Então como é que você faz conta de juro composto com esse tipo de número? Não dá. Até que teve um cara, um italiano, chamado Leonardo de Pisa, daquela cidade da Torre Torta, ou Leonardo Fibonacci, como ele ficou mais conhecido depois, que foi ao Oriente e teve contato com a inovação dos algarismos indo-arábicos, que introduziam o conceito do zero, dos decimais. Ele viu aquilo, ficou fascinado, voltou para a Itália e escreveu o chamado Liber Abaci, o livro do ábaco. E aí no livro ele cita inclusive um problema onde ele queria que o leitor, após entender como é que funcionavam os algarismos indo-arábicos, respondesse quantos pares de coelhos iriam existir ao final de 12 meses, sendo que você começava com um único par de coelhos que se reproduzia mensalmente, gerando um outro par, só que esse par novo demorava 2 meses para poder fazer a mesma coisa. Ou seja, você começava com um par, depois você tinha 2, 3, 5, 8, 11. Perceba que essa é a sequência de Fibonacci, que ficou muito famosa e utilizada hoje. Tem gente que projeta isso em análise gráfica, além de encontrar as proporções de Fibonacci em uma série de coisas, uma concha de caracol, por exemplo. Mas voltando à questão da revolução tecnológica, depois que o Fibonacci trouxe esse conhecimento para a Itália, para aquela região, a família Medici, por exemplo, começou a usar os algarismos indo-arábicos para fazer uma série de empréstimos, operações cambiais, prosperou muito e com dinheiro começaram a ditar as normas culturais, patrocinando, sendo mecenas do Renascimento. E aí eu citei o exemplo do Bitcoin. Quem aderiu antes ganhou muito dinheiro. Esse pessoal dita normas de cultura próprias para essa comunidade do Bitcoin. A mesma coisa a gente pode falar que aconteceu com redes sociais. Quem aderiu antes acabou se dando muito bem em comparação com quem veio depois. Você tem youtubers, instagramers, gente que ficou muito rica com rede social. Então o que eu dou de conselho para você que é jovem é, ao ver uma revolução tecnológica, entre naquilo de cabeça realmente. Se você é jovem e não está usando o ChatGPT todo dia, na minha opinião você está errado. Pô, Bruno, você está usando? Inclusive foi esse questionamento que meu irmão fez. E não estou usando todo dia, mas eu já fiquei rico. Eu não preciso. Agora, se você é jovem, você deveria estudar mais sobre como funcionam essas novas tecnologias, cripto, inteligência artificial e o que vier a aparecer. Pô, isso vai dar sempre certo, Bruno? Sempre que eu mergulhar de cabeça em uma revolução, ela vai acontecer, eu vou ganhar dinheiro? Não, pode ser que não dê certo. Mas se você fosse expondo a várias, na hora que uma der certo, isso pode mudar a sua vida, como foi o meu caso com o negócio na internet. Se não desse certo, eu ia ter perdido tempo, pouquíssimo dinheiro e seguiria para fazer outra coisa. Agora, como deu certo, eu mudei de vida. Só que pensando que você pode não dar certo de primeira, aí nós temos a quinta e última dica, que é um lembrete de que você não deve nunca se expor ao risco da ruína. Citando aqui palavras do Nassim Taleb, um autor que eu gosto bastante, o Taleb diz que existem riscos que você não pode se dar ao luxo de deixar de correr e tem riscos que você não deveria correr de forma alguma. Ou seja, você deve arriscar, mas tem que ter controle para não correr
correr o risco da ruína, algum risco que venha te tirar do jogo. Se você pega desempenho de mercado, aqui falando do americano, que tem mais tempo, mais dados, é muito famoso aquele gráfico do livro do Jeremy Siegel, Investindo em Ações para Longo Prazo, que mostra a performance do mercado num horizonte de 200 anos. E aí você vê o mercado de ações realmente subindo e abrindo muita distância para outros mercados, isso lá nos Estados Unidos. E aí vale falar que em outros países pode ser bem diferente, porque a gente está falando do mercado mais vencedor de todos. Só que o ponto é que aquela trajetória vencedora do mercado não é a do indivíduo, porque tem muito indivíduo que investe tudo em uma coisa só. Aí na crise ele é obrigado a vender porque ele quebrou o negócio dele, ficou desempregado, aí ele sai, quando o mercado está em baixa, não pega o retorno do mercado, ele perde a alta toda. Então você nunca deve se colocar em posições onde, quando as coisas dão errado, é o fim do jogo. Isso tanto em termos profissionais como pessoais. E eu acho que esse conselho é especialmente importante para os jovens, principalmente os jovens homens, porque o homem costuma ser mais imprudente ao assumir riscos. Eu digo isso por experiência própria. Eu lembro que uma vez eu estava tomando cerveja em um terraço com alguns amigos, e aí o terraço desse prédio não era muito distante de um prédio vizinho. Tinha uma distância, mas não era tão grande assim. Mas de repente um cara vira pro outro e fala: eu duvido que você pule pro outro lado, pro outro prédio. O outro fala: tá, eu posso fazer isso. Quer apostar? Quero. Vamos apostar o quê? Uma cerveja. Bom, vamos ver aqui a estrutura de risco-ganho dessa aposta. Se der certo, o cara ganha uma cerveja. Se der errado, ele perde a vida dele. E no final eles apostaram? Sim. Deveriam ter feito isso? Lógico que não. O homem mais velho provavelmente não faria isso. Mulheres eu acho muito difícil fazer uma aposta assim, porque elas costumam ser mais racionais nesse ponto de correr riscos. Até por isso sobra alguns estudos falando que as mulheres costumam investir melhores do que os homens, já que elas têm menos esse pensamento assim de eu vou arriscar nessa parte aqui. Elas são mais cautelosas nesse ponto. De forma que você tem que correr riscos, mas riscos calculados, convexos, ou seja, quando der certo você ganha muito mais do que perde quando dá errado. Tipo a estrutura do negócio na internet que eu citei, deu certo, mudou de vida, deu errado, perdeu pouco dinheiro, perdeu tempo. E de forma alguma, corra riscos que possam te tirar do jogo. E aqui eu vou me ater a essas 5 dicas, mas lógico que sobram outros pensamentos. E para quem quiser compartilhar uma dica com os jovens que vão assistir esse vídeo, deixa aqui seu comentário para ajudar esse público e espero que essas dicas tenham ajudado vocês.